Olá, seja bem-vindo a mais um programa Reviva. Se você tem preocupações com a sua igreja, como anda a recepção da sua igreja, como anda o engajamento da sua liderança, como anda a pregação e a missão na sua igreja, se você tem preocupação, se você ama a sua igreja, esse é um espaço para você, para a liderança da sua igreja, para as pessoas que se preocupam. Hoje nós estamos aqui vivendo a série, uma temporada do programa Reviva. Por que revitalizar? Estamos chegando ao terceiro programa. Qual o papel da liderança na revitalização da igreja? E é isso que a gente vai continuar aqui a nossa conversa com os nossos pastores, amigos que estão aqui com a gente, participando desses 4 primeiros programas dessa série. Daqui a pouquinho a gente começa esse papo e a gente espera que você continue com a gente, compartilhe esse link, chame seus amigos, outras pessoas da igreja para assistir junto com você a esse programa. Curta aí essa live, essa transmissão, e a gente espera que você permaneça conosco. Vamos lá! Muito bem, continuamos aqui com Beto, Alex e Fabiano. Se você não assistiu os 2 primeiros programas, eu te convido a voltar aí na timeline aí do canal da TV Viva a Promessa e procure aí o Reviva, o primeiro episódio, o princípio bíblico da revitalização, e o segundo episódio que a gente falou um pouco sobre a necessidade prática da revitalização. Para a gente ganhar tempo aqui, sejam vocês 3 muito bem-vindos por estarem com a gente aqui mais uma vez. Estamos quase chegando no final, 75% quase da nossa tarefa cumprida aqui, pelo menos a de vocês, né? Depois eu continuo mais 4 programas com a participação de outros convidados. Você que está assistindo, mais uma vez, seja bem-vindo, e a gente vai falar hoje sobre o tema do papel da liderança. Nós falamos lá quando a gente começou a falar sobre princípios, que Jesus é quem tem uma forte preocupação, ele é o dono da igreja, ele é o senhor da igreja. O pastor, ele tem uma grande responsabilidade nesse processo. E aí, na semana passada, a gente falou de algumas perguntas que Deus foi colocando no coração de cada um de vocês para levar e conversar com a igreja e com a liderança da igreja. Mas tem um pastor revitalizador, na verdade ele é um pastor plantador, que ele costuma dizer que um sonho ou uma visão de igreja, quando só faz parte da visão do pastor, ela não vai passar de um sonho. E ela passa a se tornar realidade quando essa visão de igreja for a visão da liderança da igreja. Quando você tem um time do seu lado que começa a pensar junto, a sonhar junto e a pôr em prática. A gente não consegue sair do papel sem um time, né? Antes de começar o programa, a gente até citava Neemias aqui, né? Foi. A importância de Neemias ter escalado pessoas, identificado pessoas que junto com ele ajudou no processo da revitalização, no caso dos muros de Jerusalém. Queria ouvir vocês. Vamos começar na ponta de lá dessa vez, Santo Amaro. Ótimo. Como é que foi o contato, essas primeiras conversas, como é que foi a aproximação da liderança, das perguntas e do sonho que Deus foi colocando no seu coração, da sua família e, por consequência, no coração da sua liderança? Sim. Se iniciou a partir do momento que eu tive essa compreensão, Deus colocou a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Conversei com a equipe pastoral e eles entenderam também que era Deus que estava direcionando, iniciando esse processo. E depois que eu conversei com a equipe pastoral, nós montamos ali um grupo base, né? Um grupo na qual nós conversaríamos ali e aprofundaríamos mais antes de levar para a liderança no aspecto geral, né? E começamos a estudar o livro Igreja Simples, né? Esse livro nos ajudou muito, e o livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia Sagrada. Então, nós começamos a estudar, começamos a conversar, e isso durou aproximadamente 1 ano, né? Foi o ano de 2017 todo, praticamente, conversando com esse grupo base, fortalecendo o grupo base. E automaticamente, enquanto eu conversava com o grupo base, eu falava mais sobre eclesiologia nas mensagens no púlpito, né?
E depois que o grupo base estava formalizado, isso em 2017, como foi no ano 2018, nós fomos então conversar com toda a liderança da igreja. E compartilhando o livro Igreja Simples, e fizemos alguns encontros, conversamos, ponderamos, e nós já tínhamos entendido a necessidade da construção dessa filosofia de ministério, como eu coloquei no programa anterior, e foi em 2018, então, que sentamos, conversamos, ponderamos, e aquelas reuniões bastante produtivas, né, e também desgastante, porque demora também, né? Sim. As pessoas, o pastor nesse momento tem que deixar a liderança falar, né? Tudo muito novo, né, para todo mundo. Tudo novo, e o projeto ele não é do pastor. O projeto ele é da igreja, né, da liderança da igreja. Então, depois compartilhado com a liderança em 2018, juntos construímos, né, as diretrizes da filosofia de ministério, onde em 2019 colocamos em prática. Começamos a iniciar na prática. Agora, é importante entender que a minha ação pastoral, mesmo sendo diretamente com a liderança, seja no geral e seja no específico, no particular, que se fez necessário fazer isso, eu tinha também algumas ações de púlpito, né, com a igreja, falando sobre eclesiologia. E aonde se encaixa o grupo base? O grupo base também foi fazendo esse papel de conversar também com a liderança. Eles ajudavam também, porque às vezes, pastor Alex, no particular eu conversava com um membro do grupo base ia lá conversava com outro. Então, o grupo base já estava consolidado. Então, a ideia é fazer com que a própria liderança ali, ela viesse se consolidar na compreensão, né? E aí foi assim que nós começamos o nosso trabalho diretamente com a liderança. Muito legal. Pastor Alex, como é que foi essa abordagem, ou como tem sido, né, essa abordagem com a liderança da igreja em Barão Geraldo? Eu acho que, ouvindo o Fabiano falar, né, me lembro assim, que por muito tempo eu acho que nós cometemos um erro, né? E aí eu estou falando da minha experiência pessoal, de às vezes chegar, fazer a avaliação e apresentar um projeto pronto, apresentar algo pronto, falar, essa é a minha visão pastoral, né? Aí você apresenta algo pronto. E a experiência mostra o quanto isso deu certo ou não, né? Para cada um de nós. Então, na Igreja de Barão Geraldo, 2018, de igual forma, né, a gente tem uma liderança muito forte de presbíteros nessa igreja. A gente se reúne, me lembro que na época não é toda a liderança, mas parte dessa liderança de presbíteros, né? Mais algumas pessoas específicas, né, vêm para essa primeira conversa, a gente começa esse bate-papo, né, sobre a realidade da igreja, os desafios da igreja, até que isso, num passo seguinte, né, chega aquilo que a gente chama de conselho da igreja local, que já é um grupo maior de pessoas, no nosso caso também é um grande grupo, né, com bastante liderança, e a gente vai ali em coisas muito básicas. Em 2018 a gente estava falando muito, você ajudou inclusive nisso, sobre a questão ministerial, aquela diferença entre departamento, ministério. Sim. A gente começa do básico, a gente começa a falar sobre isso com a liderança, para poder fortalecer essa proposta ministerial. E assim, fortalecer essa ideia que o Fabiano disse, de que o projeto ele não pode ser pastoral apenas. O projeto precisa ser um projeto entendido e construído a muitas mãos, né? Para que de fato ele possa dar certo. E a experiência diz para a gente assim, que se as pessoas não se envolverem no projeto, o projeto tem tudo para dar errado. Então a gente precisa desse engajamento, né? Na nossa experiência foi assim, acho que tem sido assim como você falou, e eu penso que no nosso caso, por exemplo, a gente não a gente não tem um processo que foi ajustado lá atrás e que ele segue sem nenhuma mudança. Ele vem ao longo do tempo. Esse ano mesmo, né, numa reunião muito recente, a gente faz ajustes que entende que são necessários. Legal. Sorocaba, como pastor Beto, você pode ajudar a gente a essa percepção de como a tua liderança começa a receber essas perguntas, como é que vai sendo isso conduzido lá? Quando chego lá em Sorocaba,
Primeiro, né, eu conheci a igreja de bastante distante, não tinha conhecimento profundo com a maioria, mas eu tinha uma pessoa ali que é amigo de longa data e que faz parte da liderança. Com ele, eu chego em Sorocaba, nós conversamos a respeito da igreja, eu falo, puxa, por que a gente faça as perguntas para ele e ele também não tem respostas, altamente incomodado com isso, e a gente começa a pensar a respeito de um projeto que poderia ser para a igreja. Nós dois, é o Ayrton, né? Hoje meu co-pastor da igreja. E a gente entende que poderia fazer esse caminho, fazer essas perguntas para a liderança. Mas aí a gente faz um processo de que primeiro precisávamos chamar os pastores. Então, geralmente as igrejas, elas têm uma organização onde o pastor toma todas as decisões, né? Mas aqui a gente fez uma mudança, a gente fez a ideia do concílio pastoral. Então os pastores se reúnem, geralmente isso não era uma coisa muito comum para eles, a gente ministra a palavra e traz a ideia, o projeto do que seria uma revitalização. E esse projeto, ou escuto eles e vai adequando. E aí é o projeto já não do pastor Beto ou do Ayrton, mas dos pastores da igreja. Quando nós vamos para o conselho, e aí a gente precisava montar uma liderança, porque uma coisa é o conselho da igreja, com aqueles líderes tradicionais que estavam ali por gestão, outra coisa são pessoas com a visão mesmo de uma revitalização, e a gente entendeu que precisava fazer isso. Não por mim, lógico, tudo por questão na mão do Senhor. A gente vai conversando com a liderança, senta com o outro, faz reuniões, muda algumas ideias, né? Eu lembro que numa primeira reunião de conselho, e eu posso falar isso aqui porque ela é um exemplo que ela sabe que eu uso, a minha líder de mulheres, hoje eu falo para ela entende que hoje o caminho dela é o caminho pastoral. A gente queria que esses ministérios pastorais fossem de fato isso, e hoje ela faz isso com brilhantismo, né? Eu falo assim, olha, a gente não vai mudar um pouco, a gente não vai ter mais o culto da antiga SOFAP. Ela ficou muito chateada comigo, naquele momento. E ela fala para mim, eu demorei um tempo para entender isso, e hoje eu entendo que o meu papel não é promover cultos, mas pastorear mulheres, e ela faz isso bem legal. Então, chegar nesse ponto foi muitas conversas. Deus nos dá duas táticas para isso. Primeiro, oração. Primeira coisa que nós fizemos foi colocar a igreja toda em joelhos. Até hoje nós temos essa prática. Não começamos nenhuma atividade anual nossa sem estar em consagração. Todo o começo, até a nossa Assembleia Geral, até a nossa primeira ceia do ano, nós estamos em consagração, jejum, oração, e naquele tempo foi precário, mas nós fizemos. Segundo ponto, reuniões periódicas com a liderança de oração e de compartilhamento da palavra, visão ministerial da igreja, visão ministerial para a liderança, através da palavra de Deus. Essa liderança, ela cria liga. É lógico, com o passar do tempo, alguns saem, outros entram, vai moldando. Até no grupo de pastores a gente acrescenta um membro no meio desse caminho, que hoje soma demais com a gente. Então nós temos esse grupo formado depois de muita oração, depois de muita ministração da palavra, e aquela história, a ideia não é mais do pastor, a ideia é dos pastores. Depois que o conselho entende essa liderança, a ideia já não é mais dos pastores, a ideia é da liderança da igreja. E até hoje a gente trabalha dessa maneira, né? Então, e assim, a formação da liderança. Você fala assim, puxa vida, seria tão bom. A gente vê um rapaz no banco, eu falei, seria bom se aquele rapaz viesse para a liderança, por exemplo. Não vai ser eu que vou botar ele na liderança, vai ser Deus que vai botar. E Deus fez de um jeito muito interessante, trouxe pessoas inteligentíssimas para a liderança, outras pessoas foram remanejadas, também inteligentíssimas. E a gente consegue hoje fazer um caminho com uma visão ministerial, mas é lógico, é um processo bastante cíclico, porque todo ano nós perguntamos, qual que é o nosso processo? Nós estamos hoje vivendo um momento de perguntar qual que é a nossa identidade. Uhum. Qual que é a nossa identidade? O que a gente está vivendo esse momento agora? E a gente não tem medo de se perguntar com relação a isso. E assim, eu também não tomo como ofensa pessoal quando o pessoal fala assim, puxa, está faltando uma ministração em tal sentido. O pessoal não fala mais pastor não prega, mas não se prega mais, por exemplo, sobre tal ponto da nossa crença. Eu não tomo mais como ofensa pessoal. Eu sei que isso é um processo de igreja que a gente precisa pensar e mexer com isso. Legal. Do ponto de vista de material, assim, nesse primeiro momento, pelo que eu entendi, você deve ter separado alguns apontamentos bíblicos para fazer essa conversa com a tua liderança. Sim. Livro de Timóteo, 1º e 2º Timóteo, fundamental nesse processo todo. Tito,
fundamental nesse processo todo. É que você começa também com os pastores, né? Eu começo com os pastores, mas aí eu faço também, aí eu tomo cuidado de fazer o mesmo tipo de ministração, o mesmo tema para minha liderança, mostrando que eles também me ajudam no pastoreio. É a ideia da unidade ministerial no pastoreio. Então, quer dizer, eu falo para o meu líder de jovens, cara, você pastoreia jovens. Mas se eu pastoreio, sim, você vai chegar. Eu ensino para ele que pastoreia, você vai se preocupar, você vai orar, você vai aconselhar. E quem me pastoreia? Eu te pastoreio. Os pastores te pastoreiam. Então é um processo que a gente fez assim, e é por isso que a mesma ministração de pastores é feita para a liderança. A liderança tem clareza nisso aí. Muito legal. Eu fiz essa pergunta porque nós estamos aqui sentados numa mesa, obviamente conversando nesses primeiros programas mais sobre Sorocaba, Santo Amaro e Barão Geraldo, igrejas dentro da mesma denominação, da mesma instituição, com características diferentes e que usaram abordagens diferentes a partir da necessidade. Ali, igreja simples, livro de Atos, aqui um material mais focado na mentalidade de ministério, e aqui Tito e as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, né? É interessante perceber isso, como a partir de cada liderança e das perguntas da igreja, quais são as necessidades que vão ser, não tem um caminho, uma receita. Eu acho que esse é um negócio desafiador na construção da revitalização, sim, né? Não tem uma receita pronta, ele não é uma metodologia, né? Como se fosse uma metodologia daquelas antigas que a gente ouvia falar, né? Segue esse método de crescimento de igreja com propósito. A revitalização, ela vai aparecer em igrejas mais tradicionais, em igrejas mais avivadas, em igrejas mais contemporâneas, em igrejas com talentos para música, em igrejas com talentos para o ensino, e a partir dessas realidades vai se moldando esse processo, né? Mas eu queria dizer um negócio aqui para vocês três. Tenho certeza, se vocês divulgaram, os líderes de vocês estão assistindo esse negócio aqui. Então, eles estão lá vendo vocês falarem sobre as igrejas de vocês. Como é que está sendo o papel dessa liderança? Hora de cada um ganhar ponto aí com a sua liderança. Do ponto de vista... começou esse processo. Como é que vocês, como pastores, e a igreja têm enxergado a importância do papel da liderança na revitalização? No meu caso, especificamente, eu imagino um barco, né? A minha fala com o grupo base foi, nós vamos iniciar como se nós estivéssemos num barco e nós estamos remando juntos. Até eu falei para eles, o pessoal do grupo base vai lembrar, e uma fala que depois foi levada para a própria liderança, é que quando aparecerem as circunstâncias difíceis, os vendavais começarem a aparecer, não me deixem remando sozinho, né? E isso é um crédito que eu dou para a própria liderança de Santo Amaro, nesse sentido, né? Porque mesmo diante dos desafios, até própria dúvida deles, né? Eles não pularam do barco, né? Continuam firme e entendem que é um processo que veio do coração de Deus. Então, tem sido muito participativa mesmo, né? Eu nesse sentido, e não é nem no sentido de ganhar ponto mesmo, é a realidade. Eles têm ajudado muito, e eu tenho sentido na pele mesmo a ideia, aquilo que estava no coração de Deus, ele trouxe para o meu, compartilhei com eles, eles entenderam e juntos nós estamos colocando em prática, né? Então, nesse caso, para que acontecesse, fosse colocado em prática, a participação deles foi de suma importância, está sendo de suma importância. Porque a ideia do pastor faz tudo, com todo respeito, ela não é bíblica, né? Então, muitas vezes, o pastor, ele acaba, a própria liderança chega um exato momento, ela pula do barco, porque o pastor não criou aquilo com ela, né? Então, ela não sabe aonde, a liderança precisa olhar para o pastor e dizer assim, ele sabe onde ele vai chegar, nós estamos com ele, nós sabemos onde nós vamos chegar. Então vai vir os vendavais, vão vir as dificuldades, mas eles não vão pular. Porque lá no início, antes de entrar no mar, tudo foi conversado, tudo foi construído. Teve oração, teve busca, teve confirmação. E sabíamos que passaremos pelos vales sombrios, né, vales da sombra e da morte, mas que nós não deveríamos nos desanimar, mas seguir firme, porque
nesse processo de revitalização vão aparecer circunstâncias que vão tentar até desanimar a própria liderança da igreja. Mas como nós falamos no episódio anterior sobre o foco, né, e eu acrescento hoje a questão do comprometimento, né, é um comprometimento com aquilo que é reino, que é de Deus. Então a própria liderança, ela, no caso Santa Amaro, que é o meu contexto, chegamos aonde chegamos porque eles são muito engajados, são muito comprometidos mesmo, e eu dou graças a Deus por isso. Muito legal. Um abraço para os irmãos de Santo Amaro, da liderança, que com certeza está com a gente aqui assistindo esse episódio. Como é que tem sido esse papel da liderança lá em Barão, Geraldo? Eu acho que uma coisa que a gente aprende nesse papel, nessa questão da revitalização, é essa proposta de aproximar a liderança. Você sempre vai ter, assim como havia no grupo de Jesus, né? Você tem um grupo grande que caminha com você. Jesus tinha 12, dentre esses 12, né, ele tinha 3 que estavam mais próximos, e dentre esses 3 ele tinha um, né, que ele reclinava a cabeça. Eu acho que esse é o nosso desafio, conseguir fazer isso, né? Sem citar nomes para não deixar ninguém de fora, né, não vai dar problema depois. Mas eu acho que a gente tem, pela graça de Deus, assim, dentro desse grupo maior, você sempre tem aquelas pessoas, né, que falam: pastor, a gente está aqui contigo, olha, vamos lá, a gente está junto, que são pessoas que você consegue intimamente, né, compartilhar dos desafios, às vezes pela própria função, né, como o Beto falou, às vezes é o grupo presbiterial, né, que tá mais próximo de você, e por fim o seu copastor, né, que é o cara que você fala, ó, tá assim ou tá assado, né, e ele vai junto com você. Então, graças a Deus, essa construção, ela é necessária, né? A gente tem ela, e eu penso que isso, de maneira alguma, isso diminui a participação dos demais, né? Isso faz com que os demais tenham menos importância no processo todo, né? O processo de aproximação da liderança, ele é fundamental. O discipulado, seja pessoal, ou seja em grupo, ou seja, como o Fabiano falou, às vezes feito até mesmo de púlpito, esse discipulado, ele precisa acontecer. Eu acho que no nosso caso, dessa convenção específica, uma coisa que nos ajudou bastante foi que o próprio Ministério de Ensino Regional, como também o Ministério de Missões Regional, eles trabalharam muito fortemente essa questão do discipulado. A gente citou alguns materiais aqui, a gente trabalhou regionalmente Igreja Centrada, né, sobretudo no aspecto missional do Igreja Centrada, e um livro assim, Timothy Keller, né? do Timothy Keller, e um livro assim fundamental, se eu não me engano, do Tom Rainer, que é a Trelice e a Videira, né? Isso. A Trelice e a Videira. A Trelice e a Videira, para quem não leu ainda, é um livro fantástico nesse aspecto de liderança. Sim. E que mostra, né, a necessidade desse engajamento da liderança junto com o pastor. A gente trabalhou isso regionalmente, né, Beto? Foi. A gente trabalhou isso na convenção. Foi. E as igrejas locais, com as suas lideranças, foram muito abençoadas com isso, né? Os pastores tiveram a oportunidade de fortalecer esse ensino, né, da Trelice e da Videira nas igrejas locais também. E teve momentos muito impactantes, né? O Ministério de Missões Regional faz encontros, congressos de missão, que você tinha as palestras, e essas palestras eram confrontadoras com a sua realidade de igreja. Dificilmente você não sair incomodado. Sim. E é legal você sair pensando, refletindo, e de fato foi fundamental. Só para quem está de repente tentando anotar ali, Igreja Simples, Tom Rainer. Trelice e Videira, que foi citado aqui, Colin Marshall. Isso aí, é o Marshall. E Centrada, Igreja Centrada, Tim Keller. E lá e óbvio, os materiais internos nossos, ligados ao processo principalmente do unificado, né? Sim. De departamento de ministério, visão missional, dons e tantos outros materiais internos que a gente produz. Esse próprio material, ele foi, na proposta do unificado, ele foi amplificado, né? Porque ele trabalha não só a questão ministerial, mas como também a questão missional da igreja, né? Sim. Quando a gente começa a falar, inclusive nesse aspecto de revitalização,
da observação interna, externa, né? A exegese cultural, Sim. a exegese da igreja local, foi de uma valia assim muito grande esse material. Joia. E Sorocaba, vamos de novo viajar até Sorocaba. É logo ali. Logo aqui. A liderança é interessante porque assim, né? Hoje eu tenho abrido a mão de controlar processos na igreja, graças ao bom Deus. Então, é lógico, a liderança ela sofre mudanças com o decorrer do tempo. Não são aquelas mudanças, olha, um ano muda, não. São mudanças decorrentes da demanda, né? Então, vão aparecendo demandas que você vai mudando, vai trocando, necessidades pessoais, enfim. Mas a gente chega num ponto de liderança, e não é por conta das pessoas, né, mas é por conta do momento que nós estamos, que eu vou abrindo mão de alguns processos que até então eu tinha controle. Então, por exemplo, liturgia. Liturgia, nós temos um diretor de liturgia e eu não me preocupo em absolutamente nada com liturgia, porque está tudo muito bem estabelecido. E assim vão com todos os outros ministérios. Eu sento com cada ministério individualmente, converso, mas sabe aquele negócio, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Isso eu já não tenho mais, o que é libertador. E eu entendo que a liderança entendeu esse processo. Também a ideia de você ter um grupo de pastores próximo também facilita muito para o trabalho, não só para me ajudar no ensino da igreja, mas, por exemplo, eu não posso estar todos os dias, 24 horas por dia na igreja, não é possível. Eu tenho outras coisas para fazer, inclusive na própria denominação. Então, quando eu saio, como que faz? Aí eu lembro que quando eu assumo a igreja, eu falo, meu Deus, como que está sendo? Será que está acontecendo? Será que é desespero, né? A gente está na revitalização, a gente tem medo, né? Porque a gente fala assim, olha, irmãos, olha, daqui para frente a gente vai começar em tal horário e tal. Depois a gente deve falar isso em algum momento aí no programa. E aí você tá fora, você fala, será que começaram? Será que não começaram? Aí você pega o celular, vê se tem algum BO. Hoje já não tenho mais isso. Porque eu tenho plena confiança na liderança e a liderança faz com primor esse tipo de coisa. Então, eu sou abençoado hoje porque a liderança entendeu isso, os meus pastores entendem isso, eles me ajudam nesse processo e a gente consegue caminhar. E eu me sinto menos sobrecarregado e isso me facilita, né? Porque eu posso me dedicar mais à mensagem, ao aconselhamento, à visitação, que é minha meta como pastor da igreja local. Posso falar de uma falha, uma dificuldade? Com certeza. Eu acho que ajuda todo mundo que está assistindo a gente. Até para mostrar que a gente está no mesmo barco, né? Todo mundo, né? Eu acho que o Fabiano ele tem um negócio assim muito... Ouvindo o Fabiano falar, eu acho que eles conseguiram assim algo que é muito legal, que é a manutenção do processo. Eu acho que o processo, manter o processo é um grande desafio para nós, né? E aí eu falo por experiência. A gente conseguiu... Nós temos um grupo de pastores, né, que a gente senta para poder pensar séries de mensagens. Sim. Nós temos, né, esse grupo de pastores. A gente conseguiu, em um momento na igreja local, fazer isso com as pessoas que pregam na igreja. Então a gente, lógico, tem aqui alternativas, né, que a gente pensou nesse grupo de pastores, mas e aqui, né, dentro da igreja local? Como que a gente aplica isso? A gente usa essa série ou aquela outra série? A gente vai pensar séries específicas, conseguimos fazer isso. Então, tivemos a oportunidade de fazer um curso de pregação contemporânea, né, com essas pessoas. Esse grupo, ele pensava séries de mensagens. Mas, como exemplo, a gente não conseguiu, esse grupo está lá formado, mas a gente não conseguiu, assim, manter o processo. Certo. Então, não são todos os meses que quem decide o que vai ser trazido como série de mensagem na igreja é esse grupo. Então, eu pego isso como exemplo para dizer que eu acho que o nosso grande desafio nesse processo, quando você estabelece uma filosofia ministerial para a igreja, é essa insistência que, não sei, ora é pelas nossas funções, né, que nós temos, pastorais, administrativas, pela demanda, ora pela demanda do próprio grupo base. Às vezes a gente tem dificuldade em manter esse processo. E aí eu acho que se a gente está falando agora de liderança, isso serve como uma experiência talvez para quem está ouvindo a gente também, né? Essa insistência, seguir firme, né? Junto ali, romper todos os desafios para que o processo ele não seja interrompido. Comprometimento, né? Comprometimento.
só um detalhe com relação à liderança, uma coisa que eu tento fazer na minha igreja, que eu aprendi, eu acho que eu vi um pastor num curso de especialização do Setup falando, se eu não estou enganado. Foi sim. O Leonardo Sayum, ele falou isso. A minha liderança, eu tenho visitas para fazer na igreja. Quando eu chego na igreja tinha 60 pessoas, hoje tem um pouco mais, né? E hoje, para visitar todas as pessoas da igreja, eu tenho, basicamente, só dá para visitar uma vez no ano, porque é muita gente. Mas a minha liderança eu não deixo de visitar. Não deixo de estar presente, não deixo de saber qual é o problema deles. É a minha liderança que eu falo assim, pastores e conselho da igreja. Então é quem eu vou na casa, como que você tá tudo certo, quem eu perco um pouco mais, ganho tempo conversando um pouco mais com eles, para também não ser só aquela relação, ó, vamos fazer tal coisa, mas ser uma relação de pessoalidade na coisa, de fazer também, também ter um vínculo a mais além do pastor ovelha, né, dos amigos. Então eu tenho me dedicado também, e eu acho que isso é interessante, a visitar essas pessoas. Às vezes eu deixo de visitar o irmão, eu fico muito chateado, falei, ó, não deu mais. Se eu tiver que escolher, eu visito um líder, porque eu sei que ele tem capacidade de visitar 2, 3 pessoas que eu não tenho condição de visitar. Também tem defeitos no nosso processo. Às vezes você deixa de visitar o irmão, depois você tem que correr atrás, enfim. Ainda mais que a gente está num processo de crescimento, é complicado. Mas esse cuidado com a liderança, e aí você tem uma resposta da liderança frente a esse cuidado. Algo que é muito importante lá com a gente é que, assim, como a gente, lá do grupo base, iniciou do zero, e tem coisas que às vezes eles me lembram, né? Eu me recordo que no ano passado, me falaram assim, pastor, seria bom relembrar novamente, relembrando para a igreja, os pilares da diretrizes, tal, da filosofia. E aí, a gente, todo mês de fevereiro, a gente faz uma série voltado com tema igreja, né, falando sobre a filosofia de ministério. Nesse ano de 2022, em fevereiro, nós fizemos sobre a identidade da igreja, né? Então, falamos dentro de um contexto de figuras, a igreja como noiva, a igreja como edifício, né? Isso a gente vai aplicando. E algo muito importante que nós ponderamos lá no púlpito mesmo, né? É que a mensagem, ela, ao mesmo tempo que ela nos consola, nos conforta e nos anima, ela nos desafia. E para que haja um amadurecimento cristão, é necessário que todos nós venhamos sair desafiados pela mensagem e ir para casa durante a semana e ao orar, falar com Deus sobre o que a mensagem me desafiou. Então, essa importância do grupo base, assim, porque tem coisas que às vezes, como é muita coisa, às vezes você mesmo pode acabar esquecendo, eu mesmo esqueço, e eles acabam lembrando, né? Ó, pastor, tem isso, tem aquilo. Então, é muito importante. Eu acho que a liderança, né, nesse processo, ela contribui muito, porque às vezes você pode deixar passar batido e eles vêm e te lembram, né? Olha, pastor, tal, e é importante, né? Por isso que a gente sempre bate na tecla, que o processo, ou melhor, o projeto, né, ele é da igreja, ele é ele é próprio da própria liderança, né? Quando a gente falou no programa passado, chegamos num ponto, mais ou menos como a gente está chegando aqui, e a gente falou lá um pouquinho da revitalização pastoral. E agora a gente chega no ponto da visita ao líder, do treinamento constante, né? Da preocupação em relembrar os acordos que foram feitos lá antes de entrar no barco, né? Isso. Antes de entrar no barco, ó, a gente lembra lá onde a gente começou, por que a gente está aqui, por mais que a ventania, as ondas estejam pesadas, por que todo mundo continua ali ajudando o pastor, porque não se revitaliza sozinho, né? Como é que vocês veem que vocês podem ajudar os líderes, os pastores que estão com a gente, os amigos aí que estão assistindo o programa Reviva, desse ponto de vista, essa questão, porque a revitalização da igreja, além de passar pela revitalização do pastor, passa também pela revitalização da liderança. Como é que foi isso do ponto de vista desse olhar para o emocional, para a posição que a pessoa ocupava e de repente ela teve que se readaptar? Você até já falou disso, né? De entender o novo papel daquele ministério, de reposicionar as pessoas a partir de seus dons. Como é que foi isso na realidade de vocês? É assim, você tem, primeiro, né?
você tem a demanda que você trata com o público, com uma grande liderança, olha, gente, é assim, mas você tem que ter uma sensibilidade, olhar para cada um deles. Pessoal, né? E ver, peraí, entrou, não entrou, né? Deu B.O. Você tem que ter essa sensibilidade. E tem que ter uma organização. Eu preciso agora sentar com eles. Teve famílias que eu precisei ir na casa, conversar, e foi muito tranquilo. Teve outros que não foi nada tranquilo, né? Depois de muita conversa, teve outros que simplesmente desistiram no meio e falaram, não, isso aqui não dá para mim. Mesmo os que não dão para mim, falam assim, você não vai falar assim, não, você fala, meu irmão, tô ok. Você trata com cuidado, trata com carinho, porque ainda faz parte da membresia da igreja. No nosso caso, a gente tem lá a nossa missão, né? Uma família que em Cristo acolhe, a gente fala assim, faz parte da família, então a gente não pode desprezar ninguém, nenhum membro da família é desprezado. Mas tratar individualmente as pessoas, ter essa sensibilidade. Também eu tenho a bênção de ter um co-pastor, e ele está vendo esse programa, depois você vai me rir da minha cara, mas enfim, não dá nada não. Mas ele me ajudou muito nesse processo. Porque ele estava mais tempo na igreja, ele conhece melhor a realidade das pessoas. E ele fala para mim, cara, essa pessoa não entendeu. E às vezes eu achei que tinha entendido. Por isso que é interessante você ouvir a pessoa que está mais tempo na igreja. E ele vai te posicionando com relação a isso. E aí a gente foi... E outras vezes também, teve gente que é amigo dele, que não entende, ele ajuda a fazer a compreensão. Quer dizer, tem todo esse processo envolvido. Então, esse olhar individualizado também é importante quando você está na formação. Depois, vamos dizer assim, você está com uma liderança muito grande, fica mais difícil. Mas nesse início, nesse grupo básico, como o Fabiano fala, você precisa ter um olhar muito sensível às individualidades. E como o pastor ele não faz tudo, né, ele também não enxerga tudo, né? Esse grupo ele é legal nesse sentido, né, de que ele te ajuda a enxergar o que você não está vendo também. Uhum. Então eu acho que é uma via dupla aí, né? Você não só está revitalizando alguém ou discipulando alguém, como também você recebe, né? Você está sendo de alguma forma revitalizado por essa liderança e discipulado também por ela, sendo ajudado a enxergar algumas coisas que você não estava enxergando. E isso é muito cafezinho na padaria junto, né? É uma via de mão dupla, né? Sim. Lá a gente, no grupo base, eles têm uma função dentro além de ajudar a executar, eles têm um papel ali de ajudar os outros líderes a executarem as ações do ano, né? Então, todo o segundo semestre ali, o grupo base se reúne, avalia, a gente faz algumas ponderações sobre as ações que não conseguimos cumprir, por que não conseguimos, e se é possível cumprir no ano que vem. Então, a gente não tem esse medo de repente, não dar certo. A gente tem medo de não tentar. Né? Então, para nós é importante tentar, com os devidos cuidados, como eu falei em episódios anteriores, mesmo com um passo... é melhor você dar um passo lento, curto, do que dar um passo longo e apressado e tropeçar. Lógico, que mesmo sendo um passo curto... Perdão. Tranquilo. Mesmo sendo um passo curto, é possível, sim, em algum momento você tropeçar, mas a possibilidade é muito pequena, porque tem muita reflexão, né? Já se imaginou possíveis caminhos. Então, assim, aí eles avaliam as diretrizes. Aí eu falo, não vou citar nomes aqui, né? Não vou ter que citar de todos, mas a pessoa A, ela fica cuidando da diretriz, amamos a Deus, né? Então, tem todas as ações ali para desenvolver, e ela acompanha. E no final do ano, nós sentamos e avaliamos o que aconteceu e o que não aconteceu. Então, vocês perceberem que não é algo só do pastor que tem que chegar não, eles apresentam, né? Então, para mim está sendo uma experiência muito, muito importante pastoral também, porque eu acabei refazendo meu ministério, pastor Júnior, né? Porque eu também já fui um pastor tentar fazer tudo, né? E eu fui percebendo que, primeiro olhando para as escrituras, vi que não é isso, e em segundo lugar eu fui entendendo o meu lugar no reino de Deus, e foi isso que eu tentei passar para a liderança, né? Eu tentei mostrar, na prática mesmo, mostrar para eles, o que Deus fez na minha vida me clareou, por que não passar para eles? Então, passei muitas vezes para eles, muitas vezes repito, né? Inclusive essa questão de corrida aí, né? Como a gente correu, inclusive já tem pessoas na igreja já querendo correr comigo já na próxima de março.
Então, assim, de alguma forma você envolve as pessoas, a própria liderança quer ser participativa nisso, né? Então, eu tento, assim, Pastor Júnior, mais pelo exemplo, do que... Eu acho que eu já falei muito para eles, principalmente nas palestras, nas reuniões. Então, eu tento, apesar de ser falho, mas eu tento o máximo possível mostrar para eles, através das minhas atitudes, uma vida revitalizada, para que eles também tenham saúde física, emocional e espiritual. Muito legal. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, a gente tem aqui alguns minutos ainda, eu queria trazer um tema extremamente pontual, eventual da nossa realidade, que é 2 anos de pandemia do coronavírus. A gente entra ali em 2020, já se falou muito sobre isso, né? Diversas plataformas da igreja, provavelmente nas igrejas locais de vocês também, sobre o tema. Mas o que eu queria que a gente trouxesse aqui, rapidamente, é como foi esse processo para a liderança de vocês, como é que vocês lidaram, conduziram esse processo, porque a impressão que a gente tem, conversando com amigos pastores, com a nossa própria realidade, devido ao distanciamento social, devido ao tempo que a gente ficou dentro de casa ali, aquele início de 2020, foi o quê? 6, 7 meses, quase sem sair de casa. E todo mundo se adaptando à transmissão YouTube. Não sei quem de vocês já tinha antes, mas tenho certeza que todo mundo hoje tem a transmissão e teve que aprender. E aí é quase que natural um processo de desengajamento, descomprometimento. Eu não sou foco hoje aqui, né? Mas no meu grupo base, na minha liderança, a pandemia trouxe um efeito que todos os meus líderes tiveram filhos. E isso gerou um fator complicador para a gente. Mas deixa isso para um outro dia. Queria ouvir vocês. Como vocês conduziram, perceberam e trabalharam para esse processo do desengajamento, se é que aconteceu nas igrejas de vocês, e como é que vocês estão vendo 2022 nessa janela de retomada, mas a gente ainda vive a dúvida, né? Dessas ondas, dessas novas variantes aí. Como é que a gente ajuda nosso irmão que está lá, pastor que está ouvindo a gente, para ele entender, como diz Pedro, né? Fica tranquilo que os problemas que você está passando, outros irmãos, outros pastores ao redor do mundo também estão enfrentando. Primeiro eu tentei não me desengajar. É desafiador. Claro. A pergunta que eu me fiz é como pastorear nesse tempo de pandemia? Porque eu precisava entender a minha posição, o meu lugar ali naquele contexto, né? Porque entendendo isso, e entendi muito bem, isso me ajudou a dar os passos futuros, né? Então, quais foram os passos? É o que muito pastor fez, né? Eu não fiz nada de muito diferente do que os demais pastores que vocês fizeram. Aquela visita virtual, né? Com a liderança, como que você está, posso orar por você, estamos aqui, estamos distantes, mas no mesmo espírito, né, na mesma união, estamos juntos, orando junto, ou troca de mensagem, enfim, esse foi um passo importante. O segundo passo é que no nosso planejamento, nós tínhamos ali a ideia de realizar uma capacitação missional para a liderança da igreja. E na programação, isso foi tudo discutido em 2019, para colocar em prática em 2020. Anterior à pandemia. Isso, anterior à pandemia. Bom, aí conversamos lá com o Ministério de Ensino e achamos por bem, falamos assim, nós vamos fazer. E nós colocamos em prática toda a grade curricular, tanto em 2020 e encerramos no 2021. Foram 2 anos de treinamento de capacitação missional, sem contar aqueles encontros que eu falei especificamente para eles sobre pandemia, né? Tentando passar uma mensagem contextualizada ali para eles ali, né? Isso diretamente para a liderança. E confesso para vocês que isso ajudou, meu entendimento, isso acabou ajudando bastante, contribuindo para a edificação deles, né?
E hoje, quando eu olho para trás essas ações, né, eu vejo que nós fomos muito certeiros nesse sentido, de manter o curso e deles se sentirem desafiados a cumprir a missão de Deus no contexto de pandemia e entender que Deus está no controle da história e estava sobre a vida de todos nós, né? Então foram essas ações, né? E olhando aqui, né? Olhando assim na perspectiva deste ano de 2022, no nosso caso, nosso plano para esse ano está num contexto assim bem flexível, né? A gente montou ações pensando com o fim da pandemia, mas a experiência dos 2 últimos anos nos ajuda também a ter uma certa flexibilidade até que ponto é possível colocar em prática aquela ou outra ação, né? Então, já estamos bem maturados já e aprendemos muito e a gente está com essa flexibilidade, né? Nós tivemos um treinamento de pequenos grupos recentemente, né? Porque nós temos planos de voltar. Até antes da pandemia, nós tínhamos 9 pequenos grupos em funcionamento, quase 300 pessoas se mobilizando durante a semana, e nosso plano é voltar. Mas a minha conversa com eles foi nesse sentido, ó, a intenção é voltar já, mas estamos analisando o cenário que nós estamos vivendo. Os virtuais continuam, né? Então, é isso, né? A gente não tem assim não sabe o que vai acontecer daqui a 2 dias, daqui a algumas horas, mas eu penso que a gente já tem assim um direcionamento. A gente, só se for algo assim super, hiper, mega power assim que acontecer mesmo, que pegue a gente de surpresa, né? Mas se for dentro da normalidade, tudo que aconteceu nesses 2 últimos anos, de fecha igreja, de isolamento, a gente já está um pouco mais maduro e aprendemos muito. Então, em suma, para encerrar minha fala aqui, essas foram as nossas ações com relação à liderança, né? E penso que fortaleceu muito e ajudou muito, porque toda foi uma linha voltada para a área missional mesmo, de capacitação para a liderança. Muito joia. E aí? Sou eu? É você. Eu acho que a revitalização, o poder de reação, né, ele tem muito a ver com a proposta da revitalização em qualquer contexto, né? Na pandemia não foi diferente. Tanto que você tem igrejas que conseguiram assim reagir e sobreviver na pandemia, né? E você tem outras que o poder de reação delas foi assim um pouco mais demorado, elas tiveram mais dificuldade na pandemia. Também como Fabiano, eu acho que a gente não fez nada de muito diferente daquilo que todo mundo fez, né? Fomos para o culto, já fazíamos o culto virtual, mas aí a gente entrou de cabeça, né? No culto virtual, naquela ocasião lá em março de 2020, né? Campinas foi uma das primeiras cidades a fecharem os templos, né? Eu me lembro que a gente tem uma assembleia local dia 7, dia 14 de março a gente não pode ter mais culto, e a gente já vai para a rede social, daquele jeito meio improvisado ainda, né? Na casa de uma pessoa, no Facebook, mas a gente entra dia 14 de março de 2020 e a gente não para mais em relação a culto virtual. Visita virtual, nós temos 7 presbíteros na igreja de Barão Geraldo, comigo são 8 presbíteros. Nós fizemos uma divisão na ocasião, eu visitei virtualmente todos os presbíteros, virtualmente. E aí nós dividimos que todos os presbíteros, eles visitariam o restante da liderança. E eu no meio deles, né? Nós dividimos a visitação para toda a liderança com esses presbíteros. E aí além disso, a gente tentou elencar alguns irmãos para que esses irmãos visitassem uns aos outros. Uma proposta que naquela ocasião foi produtiva, né? Mas que ela não seguiu até hoje na pandemia, né? Uma proposta na ocasião foi uma ideia de uma rede de discipulado. Então foi estabelecido líderes que faziam contatos com pelo menos 5 pessoas, virtualmente também, de maneira que toda a igreja pudesse ser alcançada nessa linha, né? Tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? Então, essas ações foram muito importantes para a gente, né? Sobretudo no início da pandemia. Ministerialmente, eu acho que é o desafio que todo mundo viveu também. Alguns ministérios, eles conseguiram, assim, também entender que era a hora deles, era o momento deles agir na pandemia. MCA, por exemplo, talvez em todas as igrejas, ou na maioria, a gente teve essa realidade. O MCA teve um papel, assim, extraordinário na pandemia,
porque enquanto a gente estava preocupado com os adultos, a gente tinha o MCA preocupado também com as crianças. Sim. Então, essa ideia da visita virtual, ou de até algumas visitas presenciais à distância, foi assim fantástico na nossa realidade ali, né? Ministério de Assistência Social, né? Em todo o contexto de pandemia, desemprego, aí surgiram essas redes de solidariedade. Então, esses ministérios na igreja local, eles apareceram demais nessa ocasião. Assistência social, a parceria com o Ministério Jovem. Agora, eu acho que não é uma crítica, mas é uma constatação de que a gente também teve ministérios que não souberam muito o que fazer nesse tempo todo. Eles não sabiam como agir. E aí houve esse desengajamento, né, ou essa desmobilização por parte desses ministérios. Penso que, de maneira geral, todos nós fomos afetados, né, ministerialmente. Alguns conseguiram, assim, retomar, entender que esse desafio de ser igreja fora da igreja, que é um negócio assim que a gente teve que aprender na marra também, na nossa realidade, né? Como eu vou exercer o meu ministério na minha área específica se não tem culto, se não tem reunião presencial? O que eu faço? O que eu tenho que fazer, né? Esse foi um dos nossos grandes desafios. Para 22, a gente tem assim uma expectativa muito grande de retomada. Legal. E a gente tem dito assim, a gente precisa retomar. A gente precisa voltar aquilo que a gente botou no papel, que a pandemia impediu a gente de executar, né? A gente precisa rever essas coisas, voltar ao trabalho, nos reengajarmos, né? A partir do próprio culto público, né? A gente precisa voltar ao culto público, lógico, com todos os cuidados que todo mundo tem tomado, mas a gente precisa voltar ao culto público, voltar às nossas atividades ministeriais, né? Alcançar as pessoas que a igreja foi chamada para alcançar. E aí eu acho que a gente, depois de 2 anos, aprendeu um pouquinho mais a conviver com a pandemia também. Sim. Então a gente já sabe mais hoje o que fazer, né? Não é mais aquela surpresa de março de 2020. A não ser que venha uma coisa ultra, mega, super power, a gente está mais preparado, né? Beto, a gente está com o tempo bem estourado aqui, mas ajuda a gente a entender como é que foi os irmãos lá, essa questão do engajamento da liderança nesse processo de pandemia. Foi interessante. Deus, ele abençoa muito a gente no ano de 2019. Nós temos um batismo de muitas pessoas sendo batizadas, nós temos um crescimento de quase 50% da igreja nesse momento. A igreja envolvida em pequenos grupos, e eu espantado com tudo aquilo que Deus estava fazendo, né? Aí nós entramos em 2020, nossa Assembleia Geral da Igreja em fevereiro, e ali a gente decide ir para um espaço maior. Vender a igreja, ir para um espaço... A igreja é muito motivada, vem a pandemia. Só que a gente não espera o poder público, a gente não espera a igreja mandar a gente fechar, a gente reúne o conselho. E eu lembro dessa reunião do conselho, que foi muito interessante, todo mundo em choro. Precisamos fechar a igreja. E foi uma decisão do conselho. Depois que eu comunico a convenção, depois que vem... Então a gente fecha antes desse processo. E quando a gente fecha a igreja, né, foi interessante porque a gente reforma a igreja durante o processo de pandemia, o que ajudou muito a gente nesse processo. Aí o conselho fala assim, pastor, estamos juntos. Foi muito interessante. E de lá, durante todo o período de pandemia, 2020, 2021, nos reunimos periodicamente virtualmente. Eu nunca fiz tanta reunião do conselho como eu fiz no ano de 2021. Eu acho que eu fiz uma reunião a cada 15 dias. Nem que se fosse para nos vermos. E tá porque todo mundo participou desse processo, todo mundo se sentiu corresponsável disso. Sim. É lógico, a liderança ela teve transformações, teve mudanças, mas aquele núcleo da liderança e os pastores principalmente, juntos, fizemos as visitas virtuais. Fazíamos reuniões virtuais dos pastores e vamos visitar todos. Aí dividimos a famílias, já tínhamos ordenado mais um ao presbiterato, então nós éramos 5 pastores já, fizemos 5 grupos de famílias, de maneira que o grupo, vamos dizer assim, A, B, C, D, F, G, ora eu estava visitando virtualmente o A, no mês seguinte era o B, e todo mundo revezava com todo mundo. Isso foi maravilhoso. Não foi fácil, não. Teve algumas pessoas que saíram da igreja, já tiveram, mas também teve muitas pessoas que chegaram na igreja. Eu acho que o principal foi o conselho, a liderança da igreja, sentir
corresponsável na decisão de fechamento da igreja e também corresponsável no pastoreio da igreja. Foi a graça de Deus. Graças a Deus. Líder, você que é líder na sua igreja local, que tem ajudado o seu pastor. Acho que fica aqui esse incentivo para 2022, né? Como a gente está dizendo. Verdade. A necessidade de remar junto, a necessidade de entender o papel de estar do lado, de pastorear o seu pastor, de ajudar a perceber coisas que não estão sendo percebidas e andarem juntos nesse processo de reviver, de revitalizar a igreja e a importância. A gente acha que deu para ficar muito claro aqui como é importante o papel da liderança da igreja nesses processos. Pastor Alex, por favor, ora para a gente encerrar esse episódio. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui de uma reflexão tão importante, tão profunda acerca desse desafio da revitalização. Nós louvamos ao Senhor pela vida da liderança das nossas igrejas, pessoas que o Senhor tem colocado ao lado de nós pastores para servir o Teu reino, para se engajarem, e nós te louvamos por eles, pelas suas famílias e pelo serviço que eles têm, ó Deus, oferecido ao Senhor, à sua igreja, ao seu reino. Muito obrigado, que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas e fortalecer as nossas igrejas e suas lideranças no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos vocês, obrigado a você que está em casa. Semana que vem você não pode perder, porque a gente vai entrar no passo a passo, nos passos que essas igrejas seguiram para ir conduzindo, do ponto de vista da execução, o processo de revitalização. Lembre do Amigos da Missão, o QR Code está aqui, se você quiser contribuir com a gente, acesse e conheça um pouco mais do projeto Amigos da Missão. A gente se encontra semana que vem, Deus te abençoe.